onde cada respiração nos aproxima do inevitável fim, a morte é vista como o grande equalizador, o destino final de toda a jornada humana. Mas, e se lhe dissesse que nas profundezas das Sagradas Escrituras existem relatos que desafiam esta verdade universal? Histórias de homens que não apenas tocaram o véu do divino, mas que, de formas extraordinárias, transcenderam o próprio conceito de morte. Hoje vamos desvendar os mistérios de 3 figuras enigmáticas, cujas vidas são tecidas com fios de imortalidade e fé. Enoque, que andou com Deus e foi levado ao céu sem conhecer a morte, assim como está em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Elias, arrebatado em um carro de fogo em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E Jesus Cristo, cuja ressurreição transformou a compreensão humana da vida e da morte em Lucas, capítulo 24, versículos do 6 ao 7. Prepare-se para uma jornada através do tempo e da fé, onde o impossível se torna realidade e o eterno toca o temporal. Estas não são apenas histórias, são janelas para o divino, convites para explorar os limites do que acreditamos ser possível. E se esses relatos forem verdadeiros? E se houver mais na nossa existência do que os olhos podem ver? Vamos mergulhar nas páginas da Bíblia e descobrir juntos. Em um tempo remoto, quando a terra ainda estava em sua juventude, vivia Enoque, um homem de extraordinária fé. A Bíblia, em Gênesis, capítulo 5, versículo 22, nos conta que Enoque andou com Deus após o nascimento de seu filho Matusalém. Mas o que significa andar com Deus? Para Enoque, era uma jornada de constante comunhão. Ele não apenas seguia os caminhos do Senhor, mas vivia em uma relação íntima e contínua com o Criador. Em um mundo que se desviava cada vez mais do divino, Enoque era um farol de esperança e fé. Não há registros de grandes feitos ou milagres realizados por Enoque, como os vistos em outros personagens bíblicos. Sua grandeza estava em sua devoção silenciosa e na retidão de seu coração. Ele demonstrava sua fé através de ações, não apenas palavras, vivendo uma vida de integridade e amor ao próximo. Enoque viveu 365 anos, uma vida mais curta em comparação com seus contemporâneos, mas intensamente significativa. E conforme Hebreus 11:5 nos revela, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. Nos seus últimos dias, algo extraordinário aconteceu. Enoque foi levado por Deus, não experimentando a morte como conhecemos. Uma recompensa divina por sua vida de fidelidade e comunhão com o Senhor. Este ato de Deus foi um testemunho poderoso, não apenas para aqueles da época de Enoque, mas para todas as gerações futuras. Imagine o impacto desse momento. As pessoas da época, acostumadas com a mortalidade como uma verdade incontestável, testemunharam algo que desafiava toda a compreensão. Enoque, um homem entre eles, foi escolhido por Deus para demonstrar sua graça e poder. A história de Enoque nos ensina sobre a importância da fé diária e da comunhão constante com Deus. Ele não foi lembrado por batalhas vencidas ou reinos conquistados, mas por sua proximidade com o Criador. Sua vida é um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada espiritual. Enoque nos mostra que, às vezes, os maiores feitos não são aqueles que são vistos ou celebrados, mas aqueles que residem no coração e na alma. Sua ascensão ao céu é um lembrete de que a verdadeira recompensa da fé pode estar além do que nossos olhos podem ver. A história de Enoque, gravada nas páginas sagradas da Bíblia, permanece como um testemunho eterno da possibilidade de uma vida além da morte, uma vida de eterna comunhão com Deus. Em uma época de grande aflição em Israel, surge Elias, um homem destinado a ser a voz de Deus em meio ao caos. Sua história começa abruptamente nas páginas da Bíblia,
em 1 Reis 17, onde ele confronta o rei Acabe, anunciando uma grande seca como julgamento pela idolatria do povo. Chamado a um propósito divino, Elias vive um milagre diário, alimentado por corvos à beira de um riacho, um sinal da providência de Deus em tempos difíceis. Em Zarefate, Elias mostra o poder de Deus ao ressuscitar o filho de uma viúva, reafirmando sua missão como um mensageiro do Altíssimo. O ápice de sua jornada ocorre no Monte Carmelo. Desafiando os profetas de Baal, Elias invoca o fogo do céu, uma demonstração espetacular do poder do verdadeiro Deus, levando o povo a reconhecer: o Senhor é Deus. Apesar de sua grande fé, Elias também conhece o medo e a solidão. Fugindo da rainha Jezabel, ele se refugia no deserto, onde Deus o conforta e o fortalece, mostrando que mesmo os profetas precisam de cuidado e compreensão. Elias encontra Eliseu, seu sucessor, e o chama para seguir o caminho profético, passando sua capa como símbolo de transferência de chamado. Nos últimos dias de Elias, um evento extraordinário está prestes a ocorrer. Ele e Eliseu atravessam o Rio Jordão milagrosamente, um símbolo poderoso de transição e revelação divina. E então, como descrito em 2 Reis 2:11, algo inimaginável acontece. Enquanto caminham e conversam, de repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, aparece, separando Elias de Eliseu. Elias é então arrebatado ao céu em um redemoinho, uma visão que deixa Eliseu em profundo espanto e admiração. Eliseu, testemunhando este milagre, recolhe a capa que caiu de Elias, um símbolo de que o espírito e o poder de Elias agora repousam sobre ele. A jornada de Elias termina com um ato divino, marcando-o como um dos mais notáveis profetas de Israel. A vida de Elias, repleta de desafios, milagres e uma fé inabalável, nos inspira a acreditar no impossível. Sua ascensão ao céu não é apenas um final triunfante, mas um lembrete eterno de que, para aqueles que confiam em Deus, até o céu não é o limite. Nas humildes origens de Belém, nasceu Jesus, prometido como o Messias, aquele que traria salvação à humanidade. Sua vinda foi marcada por uma estrela no céu, guiando os magos ao seu encontro, conforme descrito em Mateus. Desde cedo, Jesus demonstrou uma compreensão profunda das Escrituras, surpreendendo os sábios no templo com seu conhecimento e sabedoria, uma cena que no livro de Lucas nos revela com admiração. Ao ser batizado por João Batista, Jesus iniciou seu ministério. O céu se abriu e uma voz proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Um momento de revelação divina, marcando o início de sua missão. Jesus percorreu a terra de Israel, ensinando sobre o reino de Deus, curando os enfermos e realizando milagres. Ele alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, um feito extraordinário narrado em Mateus. Com parábolas e ensinamentos profundos, ele revelou verdades eternas, atraindo seguidores e desafiando as autoridades da época. Suas palavras, cheias de autoridade e sabedoria, ainda ressoam em nossos corações. Na última ceia, Jesus, em um ato de humildade, lavou os pés de seus discípulos, ensinando-lhes sobre o serviço e o amor. João descreve este momento tocante, um exemplo de liderança servidora. Nos seus últimos dias, Jesus enfrentou traição, julgamento injusto e crucificação. Mas, em um ato de amor inigualável, ele entregou sua vida por nós. 3 dias após sua morte, ele ressuscitou, como narrado em Lucas, vencendo a morte e oferecendo esperança de vida eterna. A vida de Jesus Cristo, repleta de amor, sacrifício e poder, continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Sua ressurreição é a promessa de que, em Deus, a morte não é o fim, mas o portal para uma nova vida eterna. À medida que nossa jornada pelas histórias de Enoque, Elias e Jesus Cristo chega ao fim,
somos convidados a mergulhar mais profundamente nos mistérios da fé e da eternidade. Estas narrativas não são apenas relatos antigos, elas são janelas para verdades eternas e promessas divinas. Enoque, que andou com Deus, e não foi mais visto, pois Deus o tomou para si, nos lembra que uma vida de comunhão íntima com o Criador transcende a própria morte. Sua história é um convite para refletirmos sobre nossa própria caminhada com Deus. Elias, arrebatado em um carro de fogo, nos mostra que a fidelidade a Deus pode nos levar a destinos além da nossa imaginação. Sua ascensão é um símbolo de esperança e poder divino, um testemunho de que os planos de Deus são maiores do que qualquer desafio terreno. E, finalmente, Jesus Cristo, cuja ressurreição é a pedra angular da fé cristã. Ele não apenas venceu a morte, mas nos ofereceu a chave para a vida eterna. Sua ressurreição é a promessa de que em Deus a morte não é o fim, mas o portal para uma nova existência. Essas histórias, entrelaçadas com mistério e fé, nos convidam a explorar as profundezas de nossa própria crença. Elas nos desafiam a questionar, a buscar e, acima de tudo, a manter a esperança em um mundo muitas vezes cheio de incertezas. Como Enoque, Elias e Jesus, cada um de nós está em uma jornada única. Uma jornada que, guiada pela fé, pode nos levar a destinos inimagináveis e revelações surpreendentes. Que possamos encontrar inspiração e força nessas histórias para caminhar com coragem e fé, independentemente dos desafios que enfrentamos. Que esta jornada pelas páginas da Bíblia ilumine seu caminho e enriqueça sua fé. E que, como os heróis de nossa narrativa, você também possa experimentar o toque transformador do divino em sua vida. Agora, queremos saber de você. O que achou destas histórias? Elas tocaram seu coração de alguma forma especial? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. E se este vídeo foi uma fonte de inspiração para você, por favor, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal, se ainda não é inscrito. Compartilhe com amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser abençoadas por estas histórias de fé e esperança. Que a luz desses imortais da fé ilumine seus dias, que seus passos sejam firmes e guiados pela sabedoria divina, e que em todos os momentos você se sinta abraçado pela graça e pelo amor eterno. Amém.